Gente, eu fiz anotações aqui. Agora vamos tentar, vou tentar responder aqui em blocos, agrupando, porque algumas reclamações são muito parecidas. Primeiro, eu vou começar pela coisa que eu fico mais revoltado aqui. Que aqui foi o vereador Júnior de Salete, quem é, gente? Que colocou aqui que tinha carro-pipa cobrando qualquer centavo que seja do cliente. Isso para mim não é uma reclamação, isso para mim é uma denúncia. Eu quero saber quem é o carro-pipa, porque eu vou descredenciar o carro-pipa e a gente vai fazer o BO na polícia. Se cobrar de cliente, tem que ir para a polícia, porque isso é ilegal, é imoral, é antiético. A gente tem a única forma que a Compesa cobra qualquer centavo que seja do seu cliente é através da conta. Qualquer coisa fora disso é ilegal e eu quero receber essa denúncia no gabinete da presidência para a gente adotar. Qualquer pessoa nossa que tomar conhecimento disso tem a mesma indignação. Então quero trazer, começar por aí, porque essa é uma coisa que é um absurdo. A gente opera em 172 municípios em todo o estado e é a segunda vez, veja, 172, eu não recebo essa denúncia em canto nenhum. É a segunda vez que eu escuto e fico indignado do mesmo jeito. E aí eu vou querer, se souber quem é o carro-pipa, se não souber quem é, dizer qual foi a área, que de todos os carros-pipas que atenderam aquela área, e vão chamar cada um deles, porque quem a gente pegar vai ser não só descredenciado, como a gente vai fazer um boletim de ocorrência. Eu queria comentar, eu vou um pouquinho de trás para frente, tá certo? A última coisa que foi falada aqui é sobre a Mercúrios. A Mercúrios, ainda bem que ainda tem uma parcela a ser pago a ela. Então, a gente queria pedir, prefeito, que relacionasse quais são as ruas onde tem o maior problema, para que a gente possa... É porque é o seguinte, a cicatriz, se a gente passou aqui, você sabe quantos 1000 metros de canos a gente colocou novos aqui? 156 mil metros de cano. Ou seja, praticamente, nós fizemos uma nova rede de distribuição na cidade, uma cidade que tinha canos com mais de 40 anos, que ainda tem de cimento amianto, que não pode mais funcionar assim, porque ele vai se desfazendo. Então, ou seja, ele vai se acabando. E isso é uma atividade sem fim. É feito a gente comprar um apartamento que tem 40 anos já de construído. Quando a gente chegar, vai dar um entupimento no banheiro, vai dar um entupimento na pia, e a gente não vai quebrar o apartamento todo e trocar toda a tubulação e fazer nova. A gente vai trocando o que vai quebrando. O que acontece é que chega num dado momento que você está consertando tanto que é melhor você ir logo fazer uma troca grande. Então foi o que a gente fez nesse projeto, esse projeto de Carpina, que é o ProRed. Nós conseguimos captar 200 milhões, o governador Eduardo Campos conseguiu no BNDES, e a gente fez essas obras em mais de 60 cidades no estado de Pernambuco. Ou seja, é um investimento que a gente jamais conseguiria fazer com o dinheiro da Compesa, não tem como. Foram mais de 200 milhões de reais. Então a gente saiu fazendo essas obras, e essas obras, elas são uma alegria na hora que a gente dá ordem de serviço, mas depois é só dor de cabeça. Porque imagina eu fazer uma reforma na sua casa com você morando. É ruim, ela causa transtorno. A gente não pode escolher a empresa que vai fazer. Se eu pudesse, mesmo nas empresas que prestam serviço, tem as boas e tem as ruins. Mas o cara ganha a licitação. Essa empresa é uma empresa do Ceará, ganhou a licitação daqui de Carpina, ganhou outras licitações, não sei se aqui na Mata Norte, mas ganhou a licitação também em Recife, está me dando dor de cabeça, e eu só tenho um remédio a fazer. Tem dois. Um é botar ela para fora. Aqui ela já fez a obra toda, ela vai ter a última medição. E é multar. E é o que a gente vai fazer. A gente vai mandar o trecho que abateu nas vias principais e tal, e mandar refazer.
e aplicar as penalidades por serviço mal feito. Encontrou o serviço mal feito, fotografar, fazer o relatório e aplicar a penalidade. Então, eu já esperava e vou chamar os donos da empresa, não mais por Carpina, porque Carpina praticamente já terminou, mas pelas outras cidades e dizer, o trabalho que vocês fizeram em Carpina, eu não quero em nenhuma outra cidade. E a gente já tem tido muita confusão com empresas como essa. Eu queria responder aqui de Maria José, que falou da tarifa mínima e teve até um professor de física que deu uma explicação a ela. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: a tarifa que está sendo cobrada de R$ 27,00 e alguns centavos é a tarifa mínima. Aí, se a pessoa fechar a casa no dia 1º e só voltar no dia 30, vai ser cobrada tarifa mínima, mesmo que ela feche o registro. Porque imagine uma empresa que é do povo de Pernambuco, ela precisa manter o sistema funcionando. Então imagine que eu tivesse numa cidade e toda a cidade dissesse assim: a gente vai sair de casa, a cidade toda, e vai passar um mês fora. Eu desligo o sistema ou não? E se uma casa ficar? Então veja, se cobra uma tarifa mínima que se dá uma espécie, como se fosse uma franquia de 1 a 10 metros cúbicos. Então essa é a tarifa mínima. A partir do que passar de 10 metros cúbicos, aí se cobra por metro cúbico consumido e cada metro cúbico tem um preço. Então, por isso que mesmo estando fechada a casa, se cobra a tarifa mínima. Isso é típico do serviço público, não é uma coisa da Compesa. Isso é no Brasil inteiro e no mundo inteiro se cobra a tarifa mínima, que é uma tarifa para se deixar o sistema funcionando. Várias colocações de que a água não chega e a conta chega, e isso em Carpina toda, tá certo? Eu queria dizer o seguinte: nós produzimos 142 litros por segundo, o que dá 368 milhões de litros por mês. Essa água está chegando nas casas. Nós temos aqui 80 mil pessoas em Carpina, são 20 mil casas, a gente tem 18 mil casas oficiais e a gente estima que tem entre 20 e 22 mil casas ainda que estão aqui na cidade. Então, a questão de não chegar água, ela é pontual. Onde não estiver chegando, a gente tem que fazer um diagnóstico e a gente retira a conta. Então, isso vale para várias pessoas. Por exemplo, o caso de Dona Maria Deilda, né? Ou seja, se a casa dela não está chegando, porque você pode não chegar numa casa e do outro lado da rua chegar. Isso acontece não só em Carpina, como em qualquer cidade, porque o sistema de distribuição não é todo interligado. Um lado da casa pode ser um setor de abastecimento, e um lado da rua, e o outro lado da rua pode ser outro. Então pode acontecer de a pessoa dizer: eu sou vizinho de fulano e eu recebo e ele não recebe. Então a gente tem que mandar um técnico, e para isso eu estava me comprometendo aqui com o prefeito, da gente reforçar as equipes aqui em Carpina, tanto de atendimento ao cliente, como a equipe de campo, a equipe de vistoria, para que a gente possa ter mais celeridade, porque a gente sabe que as queixas são verdadeiras, que ninguém ia se dar ao trabalho de sair da sua casa, de vir aqui na hora do almoço, para vir aqui para fazer uma fala se não fosse verdade. Então a gente sabe que isso é verdadeiro e a gente vai levantar tudo isso, tudo que tiver, todas as pessoas que têm situação que não está abastecendo, a gente faz a vistoria e, constatando, isso é retirado. Libório, eu não vou falar muito dos casos pessoais, mas estão todos anotados aqui. Mas, por exemplo, um consumo de uma família normal, consumir mais de 40 metros cúbicos, provavelmente está com algum problema no hidrômetro, e a gente vai botar essa conta aqui em revisão e fazer a substituição, a análise e a retificação da conta. Josildo da NASA, que sempre nos entrevista aqui na Mata Norte, a gente precisa de fato fazer uma melhoria com a imprensa, ou seja, avisar mais. E isso a gente vai se articular. Mas a gente precisa fazer isso de forma institucionalizada,
né, tanto com a NASA como com a Carpina FM, para que a gente possa estar avisando a população, que a população se prepara. Eu queria dizer o seguinte, a última coisa aqui, a questão de que a obra, o vereador Cláudio Gesso disse que a obra não vai resolver, que alguém tinha dito isso a ele, pois não tem ETA. Em primeiro lugar, nós temos ETA, eu não posso fornecer água sem ser tratada. Nós tratamos a água que vem de Iurá, que é a barragem de Cuçaí, ela é tratada em Paudalho e tem a outra ETA do sistema Pindoba. Então nós temos ETA. O que a gente precisa saber é o seguinte: a demanda é por rede de distribuição, e aí eu já respondo a uma pergunta que foi mais no final, se a solução depois vai ser quebrar tudo de novo e trocar a rede de novo ou é produção. Não, a questão agora é produção. Mas eram as duas coisas. A gente precisava trocar a malha e precisa aumentar a produção. Nós conseguimos um recurso que não podia ser usado para aumentar a produção, porque o programa de todas essas cidades, nenhuma delas a gente podia gastar com produção, a gente só podia gastar com rede de distribuição e construção de reservatórios. E agora a gente vai se dedicar, então como a malha foi trocada, a gente vai se dedicar agora à produção. E o governador Eduardo Campos me pediu para vir aqui pessoalmente, para que a gente tenha o diagnóstico. Eu só preciso levar para ele o seguinte: governador, fizemos um diagnóstico, precisa fazer isso, isso e isso, e custa X. E ele vai aportar os recursos, com certeza, porque é uma das prioridades do governo dele, a questão do abastecimento de água. Se não fosse assim, a gente não estava investindo tanto em todo o estado. Então o que eu queria dizer é o seguinte: nós sabemos que há problemas, os problemas não podem ser minimizados e nós estamos aqui para resolver. O último comentário que eu queria fazer é que, se a Compesa fosse privatizada, foi dito aqui que pagaria mais caro, mas teria o produto. Eu deixo essa avaliação para cada um fazer, tá certo? Eu diria o seguinte: se a Compesa fosse privatizada e qualquer um de nós fôssemos os donos, a gente ia pegar mais de 90 cidades onde moram pernambucanos e irmãos nossos, ia dizer: isso aqui eu não quero não, ó, devolve, porque não dá lucro. E a gente ia ficar só com filé. Então, a gente tem que entender que nós somos uma empresa do povo de Pernambuco, que cuida do osso e cuida do filé. Porque senão a gente não trabalharia levando água para Calumbi, não trabalharia levando água para muitos municípios e muitos distritos na zona rural, que a conta de água não paga nem a energia elétrica, que dirá os produtos químicos, que dirá todos os custos que nós temos. Então, queria dizer que a Compesa é uma empresa de vocês, é uma empresa dos pernambucanos, de todos nós. Os problemas são muito grandes, foram muitas décadas sem investimento em rede, sem investimento em produção, e a gente está recuperando esse atraso. Só que a gente está recuperando o atraso e leva tempo. São obras de infraestrutura complicadas, complexas, que interferem no dia a dia da população, que precisa de bom projeto, porque senão a gente não consegue melhorar o serviço. Nós já melhoramos muito em muitas cidades, melhoramos em algumas partes de Carpina e ainda tem muita coisa para fazer aqui. Eu queria dizer para vocês que o compromisso do governador, o meu compromisso, o compromisso dessa equipe é se dedicar, é não correr de problema, é reconhecer o problema e se dedicar para trabalhar. Nós teremos aqui, prefeito, na próxima terça-feira, um especialista nosso que vai vir fazer um diagnóstico de o que é que estava projetado, o que foi feito e qual o resultado. Quais são os ajustes que precisam ser feitos. E disse a ele o seguinte: levante já quais são as alternativas, se é aumentar de Urá ou Cuçaí, se é aumentar de Pindoba ou se é buscar de Carpina. Porque a alternativa que for a mais viável, a que traga mais rápido o benefício para Carpina, numa relação de custo-benefício que seja aprovado, porque o dinheiro da Compesa é o dinheiro de todos os pernambucanos. Então, a que for melhor para Carpina, a gente vai voltar aqui, prefeito, vai apresentar à Câmara de Vereadores, às lideranças,
e vamos mostrar quais são as alternativas para que a gente possa fazer a melhor escolha e melhorar o abastecimento de Carpina. Eu agradeço a atenção de vocês e quero estar à disposição.